dia, boa tarde, boa noite, madrugada dentro aí, para a senhora e o senhor que está nos acompanhando, para estudarmos juntos aí vários temas. E aí o tema de hoje, vamos tratar da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Ó, você que estuda para o concurso, exame de ordem, cai bastante, muitas questões nesse sentido da Lei Maria da Penha. E tem muitas novidades que ocorreram aí ao longo do tempo de um ano para cá. Tá bom? A Lei Maria da Penha é uma homenagem à senhora Maria da Penha, Maia Fernandes, né, que durante anos foi vítima de violência doméstica e lutou bastante para a aprovação desse dispositivo legal, desse diploma legal. Tá bom? Trata de uma lei multidisciplinar, porque do próprio artigo preliminar, que expõe suas finalidades, deixa claro que seu contexto abrange a criação de mecanismos para coibir e prevenir a violência de gênero praticada no âmbito doméstico e familiar, sem esquecer, no entanto, de medidas assistenciais à mulher, de forma que ela possa se reestruturar-se como pessoa quando vítima dessa violência daí. Tá? A Lei Maria da Penha não é punitiva em si, ela sim garantista e busca a prevenção da violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Tá? É considerada, então, uma lei multidisciplinar e extrapenal. Há somente um tipo penal a ser observado nessa lei que veremos adiante. Tá? Vamos destrinchar bastante a Lei Maria da Penha. Tá? Vamos, então, ao que interessa, senhores, vamos ao que interessa. Tá? Vejam que a definição da Lei Maria da Penha ela tem que constitui-se em coibir a violência doméstica e familiar no âmbito doméstico, lógico, né, contra a mulher. Então, vejamos já de início aqui que o sujeito passivo é a mulher e não o homem. Tá? Depois vamos entrar em alguns comentários sobre a questão dos transexuais. Tá? Foi muito aí já definido que também os transexuais que nascem biologicamente homem, né, e fazem ali a questão da transexualidade e são consideradas, assim, mulher. Tá? Foi considerado isso aí pelos tribunais superiores, principalmente o STJ. E aí vamos caminhando com muita tranquilidade e vamos observando a questão de como a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher. O âmbito de incidência, vamos verificar como que se dá o âmbito de incidência, ou o contexto de incidência. Para isso, nós temos que observar o artigo 5º da Lei Maria da Penha. Se o senhor tem acesso ao Código Penal, que traz ali o vade-mecum, ou até mesmo a lei direta, e a lei pura e seca da Lei 11.340 de 2006, nos acompanha aí lendo e observando o artigo 5º. Vamos começar pelo artigo 5º. Tá? Então, o que tem a questão desse âmbito de incidência ou contexto de incidência? É qualquer ação ou omissão baseada no gênero mulher que lhe cause lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Pode ocorrer, sim, a morte nesse âmbito todo que nós estamos falando aí. Vamos começar a falar. Tá? Ou seja, tudo que comentamos a respeito até agora em relação à violência, em relação ao início que tratamos aí a Lei Maria da Penha. Tá? Então, o primeiro inciso desse artigo 5º da Lei 11.340 traz o âmbito da unidade doméstica, compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Tá? Não importa se exista o vínculo ali de sangue, ou familiar, ou até mesmo por afinidade, não importa. Há também a questão de não ter o vínculo familiar, desde que esteja no âmbito de unidade doméstica. Tá? Então, também chamado os esporadicamente agregados. Aqui, no âmbito da unidade doméstica, não se exige o vínculo familiar, conforme nós falamos. Ou seja, aqui há
a limitação a um espaço e período de convivência, um espaço físico e um período X de convivência. Tá? A proximidade das relações nessa unidade cria o âmbito que torna a mulher ainda mais vulnerável, já que há necessidade de coibir essa agressão ou a ser dela dependente de alguma forma, mesmo sem vínculo de parentesco. Tá? O exemplo clássico que se tem, senhores, seria a empregada doméstica, ou até mesmo, hoje em dia, existem pessoas que se juntam para poder dividir casa, dividir aluguel, dividir as despesas do lar ali. Então, se juntam para poder realizar essa divisão financeira e cria-se um ambiente doméstico, cria-se um ambiente familiar, tá bom? Familiar. Então, aqui nós temos aqui verificar o segundo âmbito de incidência. Tá? O segundo âmbito de incidência, teremos aqui do âmbito familiar agora. Tá? O âmbito familiar é compreendido como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, tá? Unidos pelo laço naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Tá? Aqui a lei especifica que os familiares, além dos parentes, compreende as pessoas que têm vínculo socioafetivo. Então, a família aí inclui o parentesco natural, ali pai, mãe, filho, irmão, né? Parentesco natural, o parentesco cível, né? Que é ali questão de marido, esposa, né? Ou até mesmo a união estável, lógico, né? Por afinidade, que é aquela sogra, o sogro, a nora, o genro, o cunhado, né? A cunhada, e os chamados socioafetivos, padrasto e enteados. Tá? Esse é o âmbito familiar. E o terceiro âmbito e último âmbito de incidência seria qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Existe até súmulas nesse sentido aí. Independente de coabitação, mas que tenha ou teve alguma relação íntima de afeto. Tá? Nesse caso, estão contemplados ali, por exemplo, as situações de ex-namorado, ex-marido, ex-noivos, amantes também entram nessa relação de afeto, lógico, não há nem dúvida disso aí, uma vez que o vínculo emocional ou afetivo, né, mesmo que sem coabitação e sem relacionamento já findo, né, ou tenha um relacionamento já findo, não importa, traz maior vulnerabilidade à mulher. A lei buscou proteger eventuais situações não contempladas naqueles incisos do âmbito de unidade doméstica e unidade familiar. Então, diz aí o parágrafo único desse inciso 3 do artigo 5º da Lei 11.340, que as relações pessoais elas independem de orientação sexual. Não importa se moram duas mulheres, houve a violência em uma dessas mulheres, e aí será, sim, amparado pela Lei 11.340. Tá bom, senhores? E aí vamos aí seguindo e vamos ver as formas de violência. Às vezes as pessoas pensam que somente a violência física que há a constatação para trazer o condão da Lei Maria da Penha. Não, há várias formas de violência. No caso, são 5 formas de violência que traz o artigo 7º ali da Lei 11.340. Então, vamos pegar aí, já que estamos acompanhando, a questão da Lei Maria da Penha, já vimos, né, o artigo 5º, e estamos aí no artigo 7º agora. Tá? Então, vamos aqui dizer quais são as formas de violência doméstica e familiar. Tem a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e a moral. Vamos ver uma por uma. Tá? O inciso primeiro traz a violência física. Violência física é entendido como qualquer conduta que ofenda sua integridade, ofenda a integridade física ou a saúde ou a moral. A moral vamos ver mais à frente. Nesse caso aqui, somente violência física. Violência física à mulher ou a saúde corporal dela. E aí nós temos que ir lá para o artigo 129 do Código Penal,
que diz lá a questão do artigo 129 do Código Penal, parágrafo 9º, de justamente da violência doméstica. Tá? O parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal diz que se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge ou companheira, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se do agente das relações domésticas, de coabitação ou não, né, não importa, ou de hospitalidade. Então, o parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal traz uma detenção de 3 meses a 3 anos, tá bom? Então, a lesão corporal leve possui pena de 3 meses a 1 ano. Se houver, dentro desse âmbito que nós falamos, naqueles 3 âmbitos de incidência, a violência física, a pena é um pouquinho maior, de 3 meses a 3 anos, tendo em vista que a lesão corporal leve ali é de 3 meses a 1 ano. Então, observe que a pauladinha é maior, a pancada é maior. Tá? E agora, se a lesão corporal for grave, lá que diz o parágrafo 1º do artigo 129, ou gravíssima, que diz o parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, ou ainda, se a lesão corporal causar morte, que diz o parágrafo 3º do artigo 129, a pena será aumentada em 1/3 por força do que prescreve o parágrafo 10 do artigo 129. E ainda, se envolver violência doméstica e a vítima for portadora de deficiência, senhores, também será a pena majorada em 1/3. Já essa previsão que envolve aí a questão da violência doméstica e a vítima for portadora de deficiência, temos ali o parágrafo 11 do artigo 129. Tá? Então, deve ser observado também o parágrafo 13 do artigo 129, que foi introduzido pela Lei 14.188, de 2021. Vamos falar também um pouquinho dessa lei aí, introduziu muitas coisas em relação à Lei Maria da Penha. Tá? Diz ali o parágrafo 13, ou 13º, né? Se a lesão for praticada contra a mulher por razão das condições do sexo feminino, vou repetir, parágrafo 13, 13º do artigo 129. Se a lesão for praticada contra a mulher por razão das condições do seu sexo feminino, nos termos lá do parágrafo 2º do artigo 121, lá em questão homicídio, a pena ali é de reclusão de 1 a 4 anos. Tá bom? A lesão corporal aqui é considerada leve, mesmo que leve, tá? Prevista no artigo 129 lá do caput ali. Tá? É a tal da misoginia, ou seja, só o fato de ter razão das condições do sexo feminino, tá? Nesse sentido aí. Tá? Estamos tratando da chamada misoginia. Tá? Temos, no entanto, que abrir um parênteses aqui para falarmos aí, tá? Muito embora estejamos falando de lesão corporal leve, já que vimos lá o parágrafo 3º do artigo 129, que trata de lesão corporal com a consequência morte. E aí vamos abrir um parênteses em relação à questão de morte. É nesse contexto morte que teremos que diferenciar o chamado feminicídio de femicídio, tá bom? Feminicídio de femicídio. Nós temos que separar essas duas situações quando ocorre a morte de uma mulher, tá? O feminicídio é uma espécie do gênero chamado femicídio, tá bom? O gênero é femicídio e a espécie é feminicídio. Quando se morre uma mulher, quando se mata uma mulher, sempre haverá o termo femicídio, homicídio contra o sexo feminino, ok? Mas não necessariamente ocorrerá um feminicídio, tá bom? O femicídio é o femicídio é um homicídio de uma mulher, Já o feminicídio é um homicídio contra a mulher em razão do seu sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar, ou mesmo quando envolva desprezo ou discriminação à condição de ser mulher.
Esses termos estão lá previstos justamente no parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal. Pegue lá o parágrafo 2º-A do artigo 121, que fala justamente esses termos que eu acabei de dizer aqui. Tá? Daí correlaciona-se com o parágrafo 13º, o parágrafo 13, parágrafo 13º do artigo 129, quando se trata de lesão corporal, mesmo que leve, tá bom? Então, em suma, para resolver tudo isso aí, tá? Feminicídio, femicídio, em suma, quando o artigo 13, o parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal traz à baila o feminicídio, é justamente para caracterizar que a lesão corporal, mesmo que leve, abarca o conceito da razão de gênero feminino no âmbito da violência doméstica e familiar e até mesmo o desprezo ou discriminação por ser mulher. Tá? Vamos dar um exemplo aqui para fecharmos aqui a questão, fechar esse parênteses, né, de exemplo de femicídio, que é o gênero. Femicídio é o gênero. Por exemplo, o João subtrai lá, com grave ameaça, coisa alheia móvel lá de Maria. O João vai e pega lá e realiza um roubo, né, com violência ou grave ameaça em relação a Maria lá. Ambos não tiveram contato, sequer se conheciam. Então, a Maria, a mulher, ela reluta ali em entregar a coisa que o João está querendo, uma bolsa, um celular, qualquer coisa. Então, o João, com o emprego de arma de fogo, dispara contra Maria, que vai a óbito. Esse caso é femicídio, pois o crime não teve a violência doméstica ou familiar e nem ocorreu em razão do gênero feminino. O João disparou porque Maria relutou em entregar aquele bem ali que o João queria se apossar. Tá? Então, a vítima tanto poderia ser do sexo feminino como do sexo masculino. Como foi a vítima do sexo feminino, estamos diante aí do gênero chamado femicídio, tá bom? Agora, um exemplo de feminicídio. O João ou José é ex-namorado de Tereza, que é mulher. Tereza é mulher. Tereza passa na rua com o seu novo namorado, tá? Ele é o ex, tá? Aquele âmbito de incidência, o terceiro âmbito de incidência. Então, o José, pelo fato de não aceitar o fim do relacionamento ali, enciumado, né, aquelas coisas todas, dispara com arma de fogo contra a Tereza, que é mulher, que vai a óbito. Estamos diante aqui desse caso, dentro daquele âmbito de incidência, do chamado feminicídio. Haja vista que estão presentes a violência doméstica e familiar contra a mulher, pois houve, em algum momento, uma relação íntima de afeto entre o José e a Tereza, que foi a óbito. Tá bom, senhora? Então, aqui é muito importante ter essa situação de entendimento da relação da violência física. Tá? E aí chega ao caso da morte. E de podermos diferenciar o que é femicídio do que é feminicídio. Feminicídio, tá? E aí vamos partir, fechamos esse parênteses, vamos partir, então, para a violência psicológica. Então, observe que não existe somente dentro das formas de violência a violência física. Tá? A violência psicológica, depois vamos tecer alguns comentários muito importantes, muito importantes. Diz aí o inciso 2 do artigo 7º que a violência psicológica ela é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante o quê? Ameaça, mediante constrangimento, mediante humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, aquela perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violência de sua intimidade, ridicularização, querer ridicularizar a mulher. Isso é uma violência psicológica. Exploração, explorar a mulher até o limite do seu sossego, até o limite do direito de ir e vir mesmo, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à sua autodeterminação como mulher. Tá? Depois vamos tecer bastante comentário sobre a violência psicológica. Então, dê uma observada nesse inciso 2 do artigo 7º da Lei 11.340, Lei Maria da Penha.
Vamos partir, então, para a violência sexual. A violência sexual é entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar ou a manter, ou até mesmo a participar de relação sexual sem que a mulher deseje, mediante intimidação, ameaça. Aí vem aquela outra coisa, ameaça para que se faça relações sexuais, ou até mesmo satisfaça a ele, a coação, o uso de força, que a induz até mesmo, existe casos até mesmo, de comercializar a mulher, ou até mesmo de utilizá-la ela de qualquer outro modo, dentro da sua sexualidade, que a impeça de usar dela mesma, da intenção que ela tem de não querer fazer sexo em qualquer momento. Tá? Impeça de usar qualquer método contraceptivo também é considerado violência sexual. Tá? Você não vai utilizar nenhum método contraceptivo, tomar pílulas, eu quero que você engravide, tem que ver o desejo também da mulher, tá? Nesse sentido. Ou até mesmo que force o matrimônio, você vai casar comigo, é uma violência sexual. Tá? Ou até mesmo forçar a mulher a abortar, ou até mesmo, que eu falei, questão de comercialização, a se prostituir, mediante o quê? Coação, chantagem, suborno, ou até qualquer outra forma de manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, aqui, senhores, não estamos somente diante lá do artigo 213 ali, que abre a questão da liberdade sexual, da dignidade sexual do Código Penal. Não estamos só diante disso. Há muitas e muitas outras formas de violência sexual envolvida ali, dentro desse âmbito doméstico e familiar, tá bom? Então, vamos partindo aí para a terceira forma de violência. A terceira forma de violências, vamos embora, é a violência patrimonial. A violência patrimonial, que diz justamente o inciso 4 do artigo 7º. A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, da mulher. O cara vai lá, destrói tudo, abre o guarda-roupa, tira as roupas, queima, rasga, joga, passa a tesoura, joga fora, tá? Ou até mesmo os instrumentos de trabalho da mulher, não deixando ela trabalhar, não deixando ela crescer também, e deveria o casal crescer juntos, né? Ou até mesmo documentos pessoais que ela tem, ou qualquer outro bem, e valores e direitos, ou recursos econômicos que ela possui. Inclui aí também os destinados a satisfazer as suas necessidades. A mulher tem determinado bem, determinada coisa que ela tem, questão de fazer as suas necessidades. Então, estamos dentro ali dos crimes contra o patrimônio, que abre ali o artigo 155, vai até o 180, né, do Código Penal, e mais as questões de furto ali, que temos ali o furto, 155, roubo, né, roubo mesmo, tá? Dano e apropriação indébita, tá? Vários dispositivos ali dentro do crime contra o patrimônio, tá bom? Dentro do crime contra o patrimônio. Então, observe que não há somente a violência física. Tá? E aí, para fecharmos, tem uma violência moral. A violência moral. Tá? A violência moral, no caso aí, temos que observar o artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, que trata justamente da calúnia, da difamação e da injúria nessa ordem. Tá? É entendido qualquer conduta que configure esses crimes contra a honra. Atinge a honra objetiva dentro do artigo 138 da calúnia ou do 139, ou mesmo a honra subjetiva do artigo 140, quando tratamos de crime de injúria, tá bom? Lá do Código Penal. Então, observe que todas as formas de violência apresentadas aqui, desde a violência física até a violência moral, né, há um dispositivo penal, há uma norma já específica, né, ou pelo menos hoje todas dessas violências já se tem. Então, a violência física tem ali a questão da lesão corporal, a violência sexual, dos crimes contra a dignidade, liberdade sexual, a violência patrimonial, os crimes contra o patrimônio, a violência moral, acabamos de ver, crime contra a honra, né? E não tínhamos o dispositivo penal contra a violência psicológica. Aí, nesse contexto, em 2021,
a Lei 14.188, lembra que eu falei que nós íamos voltar a essa Lei 14.188, que foi lá de 28 de julho, né, de 2021, ela introduziu o artigo 147b ao Código Penal, e diz lá que é a chamada violência psicológica contra a mulher, que é a segunda forma de violência lá prevista no artigo 7º da Lei Maria da Penha, que é a chamada violência psicológica, e aqui contra a mulher. Então, diz o dispositivo que também há uma questão lá do artigo da Lei 14.188, define o programa de cooperação chamado Sinal Vermelho contra a violência doméstica, como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, tá bom? E aí, senhores, nós vamos dar uma pausinha aqui para o vídeo não ficar, essa aulinha, vamos dizer assim, não ficar tão enfadonha, tão pesada. Vamos dar uma pausinha e vamos já começar, vamos já adentrar a respeito e falarmos um pouco do artigo 147b, tá bom? Do artigo 147b da Lei Maria, do Código Penal, desculpa, do Código Penal, tá bom? Vamos abrir aqui, essa vai ser a nossa telinha que nós vamos abrir a nossa aulinha, tá? Vamos dividir essa aulinha de Lei Maria da Penha, tendo vista a abrangência e a importância, vamos abrir essa lei, estudando essa lei, em 3 blocos aí, para não ficar tão pesadão, tá? Aí dá uma descansadinha, bebam água, e aí, se o senhor gostou, dê o like. Se o senhor gostou, que ainda não se inscreveu, se inscrevam, ou chame algum outro colega para se inscreverem. Temos bastante conteúdos aí já publicados e vamos publicar também muita coisa importante para você que está fazendo concurso da área penal e fazendo exames também de ordem aí, que não obteve muito o resultado anterior, e aí tem que enfrentar algum concurso aí pela frente, ou o senhor que está já estudando bastante, e aí temos muita coisa, muita informação para passar aos senhores. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser, aí no nosso segundo bloco e depois no terceiro bloco aí de aula da aulinha Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Felicidade a todos e a todas.